russos e americanos não é sem razão. Os russos conviveram mais de 17 anos com grupos comunistas. Para os americanos, houve um grande estudo que durou mais de 40 anos. O conhecimento dos americanos de que seu governo não foi honesto só veio aparecer depois dos anos 60, quando a Guerra do Sudeste Asiático foi escalada secretamente com campanha de bombardeamento no Camboja. Nos anos 80, soldados armados foram lutar contra os anticomunistas na Nicarágua. A violação das leis americanas não foi conhecida publicamente. Que Deus abençoe a América. Não é à toa que muitos cidadãos americanos e russos duvidam da honestidade de seu governo, pois as informações sobre OVNIs são controversas e medíocres. Além de negar oficialmente o interesse de possíveis visitas extraterrestres, o governo dos Estados Unidos e da ex-União Soviética estão sem dúvida nenhuma interessados no que pode haver além de nosso planeta. O homem sempre ficou intrigado com a possibilidade de existir vida na galáxia, e os programas espaciais russo e americano representam um grande investimento para explorarem um universo desconhecido. Perto do fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, com seu poder em ascensão, resolveram mudar de lado e derrotar seu novo rival, a União Soviética. Detonaram sua única bomba atômica, os Estados Unidos perceberam que tinham um inimigo poderoso e bem armado. Durante a gestão de Truman, muitos funcionários do governo se tornaram praticantes do comunismo, eventualmente liderados por comunistas soviéticos que espionavam os comitês de ativistas americanos. Winston Churchill declarou que a paz na Europa estaria atrás da cortina de ferro e que estava começando um novo conflito entre o Oriente e o Ocidente, a Guerra Fria. Com medo da dominação dos Estados Unidos, o crescimento comunista tomou forma de estranhas invasões de outros planetas. As invasões soviéticas por seres de outros planetas eram o medo que os soviéticos tinham de serem invadidos pelos Estados Unidos. A quantos quilômetros de distância estariam seguros de um ataque? Os americanos fizeram muitos filmes de ficção científica onde o homem lutava contra essa terrível ameaça. Os jatos começaram a sobrevoar uma grande área. A próxima fronteira a ser conquistada eram as estrelas. Isso tornou-se uma competição mundial entre soviéticos e americanos e entre quem os dominasse primeiro. Era o início da corrida espacial. Para cumprir as exigências dessa tecnologia, a NASA, a Aeronáutica Nacional e a Administração Espacial, foi fundada em 1958. A corrida espacial quase terminou com a derrota dos Estados Unidos com a nave russa Sputnik. Os Estados Unidos se surpreenderam com a União Soviética indo tão longe nessa corrida e não tardaram para irem atrás. Quando o cosmonauta Yuri Gagarin deu sua histórica volta ao redor da Terra em 1961, sendo o primeiro homem a ir ao espaço. Os Estados Unidos perceberam que só venceriam os soviéticos se mandassem um homem à Lua. E esse sonho foi realizado por um campeão apaixonado. Foi o presidente John Kennedy que prometeu colocar um homem na Lua até o fim da década, levando a corrida espacial para uma outra dimensão. Foi Neil Armstrong, historicamente o primeiro homem a pisar na Lua em 29 de julho de 1969, realizando o grande sonho americano. Nos anos seguintes, os foguetes de combate da NASA se tornaram os mais modernos do mundo, mesmo antes da confusão do comunismo. Uma nova unidade foi desenvolvida em conjunto com a Rússia e com os Estados Unidos. Esse caminho fez surgir uma nova cooperação que acabou culminando na união das tripulações russas e americanas numa estação espacial. A maioria dos astronautas, como o Dr. Michael Fox, fizeram um ótimo trabalho em equipe com os russos no espaço. Agora, os demônios da Guerra Fria estavam em silêncio. Mas o primeiro ser humano a ir ao espaço era soviético. Seriam os russos os primeiros a descobrirem que não estávamos sozinhos? Este filme, que parece ter sido feito com patologistas, que dessecam algo que não parece ser de forma humana, exige uma análise mais minuciosa. Mais uma vez pedimos ajuda a Stanton. Eu não sei o que era aquilo.
Eu diria que se houvesse uma investigação mais profunda, eu poderia levantar uma hipótese, um diagnóstico mais detalhado. Perguntamos ao especialista Sergei Goncharov se ele acredita que as características desse filme são compatíveis com o período em que possivelmente foi filmado. As informações que consistem nas latas, junto com os negativos e com outros dados da corporação, são informações compatíveis. Sergei explica o significado desse flash em conjunto. Percebemos uma importante característica do filme. O flash que vemos aqui é, na verdade, um pedaço do filme que aparece quando o botão da câmera é acionado para revelar. E, novamente, é desativado e religado. De acordo com a inércia, a câmera vai de vez em quando disparar um flash ou uma luz. Ou, se você focar a câmera longe de uma pessoa, verá algo bem diferente. Estes flashes aparecem entre um take e outro. E às vezes mostram coisas ou pessoas que não fazem parte da cena. Aparecem pessoas que não têm nada a ver com as informações da cena anterior. Aqui aparece um indivíduo de uniforme entre as pessoas que estão fazendo autópsia. É alguém usando o uniforme civil. Eles não estavam lá antes. Esse é um flash que não significa que o procedimento tenha sido fotografado. O Sr. Goncharov concluiu que o filme é daquele período que pertencia ao governo soviético e à KGB. Mas há uma grande discrepância que ainda precisa ser estudada. Sempre que há um assunto desse tipo, é necessário fazer uma investigação rigorosa, mais esclarecedora. Stanton Friedman ficou bem intrigado com as técnicas usadas no filme. Eu não sei o que esses peritos faziam com aparelhos cirúrgicos num centro médico, mas trata-se de uma autópsia. Basta olhar para o rosto deles. Eles estavam olhando para duas direções diferentes, percebemos isso facilmente, agiam com naturalidade e não temiam nenhuma contaminação, como se nada fosse tóxico. Pode ser que já tivessem passado por essa rotina ou já sabiam que nada era tóxico. Levamos o filme para a ex-tenente doutora Annette Ryan, formada pelo Instituto de Patologia do Exército. A primeira coisa que notei foi o tipo de uniforme usado pelos médicos. Eles estavam usando jalecos brancos. Seria mais comum se estivessem vestindo aventais brancos. E é claro, além da filmagem não estar nítida, esses médicos aparentam ser muito jovens. Mas era comum a atuação de jovens cientistas russos nesse tipo de exame. Além disso, os médicos veteranos não se envolviam nesse tipo de procedimento. Notei que eles usavam luvas, mas não usavam nenhuma outra proteção. Não usavam óculos, máscaras, não usavam toucas, nenhuma roupa adequada para isso. O que indica que não temiam uma possível contaminação. Mas isso é típico da medicina russo-soviética, pois achavam que o uso de proteção para essa ocasião era desnecessária, o que seria impossível de acontecer nos Estados Unidos. Seria um absurdo. Depois, a doutora Ryan nos explicou alguns procedimentos médicos específicos. Eles usavam a ferramenta certa para abrirem o peitoral. O uso dessas ferramentas era um procedimento normal para a época. O modo como estavam segurando e usando os instrumentos está correto. Essas pessoas sabiam o que estavam fazendo. Eu diria com absoluta certeza que realmente são médicos russos. Se olharmos atentamente, esse procedimento é repetido várias vezes nessa filmagem. O que eles estão removendo é um pedaço do material. Um dos médicos retira um órgão e um pedaço de tecido do espécime e os coloca num tipo de pote para análise posterior. Isso é exatamente o que se faria caso fosse uma pesquisa.
Por exemplo, se um extraterrestre fosse encontrado, esses seriam os procedimentos adequados para exames químicos e microscópicos. O médico-chefe também mencionou que essa estrutura descrita assemelha-se a uma costela. A imagem parece com uma costela. Lembra um torso de algum animal ou uma estrutura humana. Finalmente, a doutora Ryan foi incapaz de identificar o espécime. Ela acredita que as técnicas usadas condiziam com as práticas na União Soviética durante o final dos anos 60. Temos poucas informações sobre o espécime aqui, a não ser as descrições dos patologistas e um código usado pela KGB. Com o que se parecia este espécime? Usando apenas as imagens colhidas deste filme, processo de escaneamento, um programa moderno 3D de computador, um pouco de imaginação e de especulação, os técnicos recriaram o que muita gente acredita que seja um ser extraterrestre. Informações colhidas de fontes da inteligência nos levam a acreditar que os soviéticos estavam tramando alguma coisa, não aqui, mas em outros planetas. Quando essa filmagem foi feita sobre a queda de um OVNI em Sverdlovsk, se qualquer agente da KGB ou qualquer outro agente do governo soviético tivesse colhido partes da nave feita por seres alienígenas, eles estariam bastante interessados em examinar os materiais detalhadamente. Cientistas soviéticos queriam descobrir se as partes da aeronave eram verdadeiramente de origem extraterrestre. Verificaram cada pedaço a um nível microscópico e testes de propriedades físicas e químicas foram realizados. Eles queriam tirar proveito de qualquer nova tecnologia vindas com o material colhido. Somos incapazes de resolver este enigma físico. Sua física é um tanto quanto mecânica, feita num mundo paralelo. Um tipo diferente de paradigma. Possui uma visão diferente da história. É parecido com o que aconteceria com as pessoas se uma câmera de vídeo fosse produzida no tempo em que Pitágoras viveu. Pitágoras não entenderia. Foi uma tecnologia inventada por nós. De qualquer modo, por mais que os técnicos tentem decifrar a tecnologia deles, sempre falhariam. Retornando ao Ocidente, não que o exército considere OVNIs um assunto sério, mas os soviéticos estão interessados em Roswell. Parece que de ambos os lados, discos voadores foram uma criação dos aliados e décadas depois criaram a campanha de espionagem e contra-espionagem. Muitos acreditam que as agências de inteligência dos Estados Unidos, a CIA, a NASA e o Exército, não possuem informações sobre extraterrestres. Para a KGB, parece que tudo isso é verdade. Alguns alegam que a KGB, assim como o governo americano, talvez ainda use fenômenos ufológicos como desculpa para esconder outro assunto super secreto desde o começo. O ex-cientista pesquisador Dr. Richard Haynes nos disse: tudo o que eu tenho a dizer é que há muitos documentos da época de Stalin. E eles alegam um grande interesse no que estava acontecendo em Roswell por volta dos anos 40. Isso faz sentido do ponto de vista que um grupo de bombardeadores estava reunido. Na verdade, 4 ou 5 grupos que atacaram Hiroshima e Nagasaki ao mesmo tempo. Eram pilotos treinados. É possível entender que Moscou estava muito interessado nesse assunto. Se OVNIs fossem capturados, eles os usariam em ambos os lados. Então, era conveniente para o governo russo, quero dizer, para os soviéticos, continuar a charada que é o centro dessa informação. Existem muitas teorias e informações sobre OVNIs.
Porém, pesquisadores acreditam que o governo dava mais atenção aos prováveis ufologistas que se dedicaram, como forma de dar credibilidade às pesquisas ufológicas. Abduções alienígenas e teorias de conspirações são as mais plausíveis e, ao mesmo tempo, as mais visíveis. A cantora russa de rock and roll Natalia Medvedeva alega conhecer muitas pessoas que tiveram contato com aliens. Um sujeito morreu e outro ficou paralítico. Alguém ficou assim e nunca mais se recuperou. Sergei Beresevich Proskuryakov é um pesquisador russo que estuda fenômenos anormais e construções de pirâmides. Isso é bastante incomum. Quando deixei Minsk, um agente da KGB veio me ver. Filmaram todos os documentos que eu tinha. Eu não havia como escapar. Acredito que acabou num arquivo da KGB. Tenho informações que Miles Churchill tinha interesse, assim como a KGB, a CIA ou a estrutura presidencial dos Estados Unidos. São indivíduos como esses envolvidos, ou alguns que acreditam que arquivos secretos foram cuidadosamente destruídos. Ambos os modos não descartam a possibilidade de investigações muito mais simples do que a caça a OVNIs ou evidências absurdas. A maioria dos pesquisadores acredita que toda a inteligência extraterrestre potencialmente encontrada deve ser estudada com muito cuidado. Se algo alienígena fosse capturado, seria trazido para as muitas páginas confidenciais do Exército, onde operações supersecretas estão escondidas desde a Segunda Guerra Mundial. Esta filmagem incrível mostra membros do Exército e aparentemente 2 agentes da KGB inspecionando um disco voador caído. O autor russo Veniamin Vereshchagin tem uma boa ideia do que vem a ser essa operação. Pelo que eu sei, as partes técnicas e orgânicas foram trazidas de Mitish. Uma amostra desse aparato foi analisada e depois levada de volta para os engenheiros. Eu soube que a parte orgânica foi separada e depois levada para Moscou. O que aconteceu depois, eu realmente não sei. A história dele parece que de fato aconteceu. Algumas pessoas alegam estarem envolvidas nessa operação de 1969. Pavel Alexandro Klimchenkov, ex-operador da KGB, vive recluso numa pequena cidade no centro da Rússia. Ele relata sobre anotações encontradas em Bariovsky. Todos acreditaram, em primeira instância, que uma parte das peças da aeronave foi feita nos Estados Unidos e Inglaterra. Mas, observando o tamanho do material analisado, pode-se concluir que nenhum desses artefatos poderiam ser produzidos por nós. Pelo menos, não nas condições existentes nesse planeta. Aquela nave foi transportada do interior da Rússia para uma base em Moscou. Unindo todos os outros oficiais, eu era o único que deixava esses materiais seguros e a salvo dos outros na estação. Para provar a veracidade dessa evidência, levamos o filme para ser examinado por muitos peritos no assunto. Nós também examinamos os documentos e os comparamos com outras informações. Entre as informações, há esse relatório super secreto da KGB, referindo-se especialmente a operações Sverdlovsk Midget, onde descreve em detalhes uma operação secreta.
Estes documentos se referem ao disco caído, às partes orgânicas e ao próprio filme. Havia também relatos junto ao Ministério de Defesa soviético pedindo ajuda à unidade militar número 67527. Olhamos atentamente os elementos dessas imagens como símbolos nos braços dos uniformes dos soldados. Eles consistem em símbolos usados tanto pela Companhia de Defesa quanto a Unidade Militar Soviética 67527. Eles estão usando vestimenta de inverno. Portanto, em seus casacos, os distintivos não aparecem muito. É que nos uniformes de inverno não é habitual o uso de identificações. Eles são membros de uma mesma unidade. Podemos ver isso pelas armas que são do tipo AK, muito avançadas para o exército russo, até mesmo para os dias de hoje. Esta é uma arma russa automática. Esta é claramente uma AK. Não há o que duvidar. No filme aparecem muitas armas russas. As anotações do exame científico realizado no espécime são semelhantes às imagens da dissecação. Quando Venieman examinou o filme, ficou impressionado com o tamanho do objeto. Será que há 3 décadas os russos capturaram uma nave alienígena e seu ocupante? Se membros do exército soviético têm conhecimento da suposta queda de um OVNI, então o que aconteceu com esse ser? E onde ele estaria escondido? Em que país? Continuando nossa investigação, fomos atrás de novas informações a respeito do incidente chamado Operação Sverdlovsk-Midget. Através de alguns vestígios, como cópias de documentos do governo, fomos a um laboratório do Instituto de Ciência Biológica. Ao tentar obter relatórios sobre o indivíduo dissecado, nos deparamos com esses documentos adicionais, escritos, datados de 24 de março de 1969. Uma semana depois, os documentos indicavam que exames tinham sido realizados. E a causa da morte, hemorragia cerebral. A doutora Ryan disse que a chance disso ocorrer naturalmente é quase impossível. O Instituto de Formação é um centro privado, mais conhecido como Instituto Médico de Moscou. Mas a semelhança de lá com a do filme parece óbvia. Comparando as duas, temos essas pedras na mesa e o tipo distinto do chão. A diferença é que outrora, experimentos médicos se tornaram rotina de aula de anatomia, com experiência de todo tipo. Atualmente, operações secretas são abertas ao público. O que encontramos nos porões do edifício são recordações de uma fase difícil, época em que procedimentos assim não eram abertos para o público e esses assuntos não eram tão divulgados. Quais foram os experimentos soviéticos nas décadas passadas no Instituto de Ciência Biológica? A resposta para essa pergunta ainda está para ser descoberta. E muitas questões sobre essa filmagem e sobre a Operação Sverdlovsk-Midget continuam sem respostas. Qualquer descoberta extraordinária, tal como a filmagem dessa queda de disco voador, ou como a dissecação de um ser supostamente alienígena, requer uma análise mais profunda. Parece incrível que tantos elementos dessa história tenham tantas origens. O que parece que nos foi contado originalmente por pesquisadores e por testemunhas estava em documentos recuperados e, é claro, no filme. Perguntamos, esta filmagem é autêntica? Se for, representa casos reais de visitas alienígenas? Ou, como foi sugerido, esta filmagem foi criada como parte da campanha de informações da Guerra Fria?
Uma outra provável possibilidade é que essa filmagem fosse apenas um treinamento militar capturado pela câmera. Mais uma vez, se houvesse realmente a queda de um OVNI, onde estão os vestígios? E o que aconteceu com o corpo do ser alienígena? Com toda essa confusão que temos aqui, a grande questão parece ser qual o significado de tal descoberta tão... Se saberemos algum dia a história completa. Esperamos que tenham gostado de visitar a Rússia conosco e que tenham boas lembranças dessa contínua fonte de intriga e controvérsia. Obrigado por se juntarem a mim. Sou Roger Moore, na Red Square. Versão brasileira em GDix.